Vamos falar a verdade. Todos nós temos inseguranças com os nossos corpos, mas em alguns casos o jeito que as pessoas tentam corrigir a situação só deixa tudo pior, muito pior. Não vamos sair julgando ninguém, mas eu espero que a gente possa aprender uma ou duas lições com os erros delas. Então se prepare, porque temos desde bíceps de pedra até nádegas explosivas para ver hoje. Eu já tô sem fôlego, isso é só aquecimento. Vamos descobrir o que acontece quando músculos falsos dão errado, não é mesmo? Sintético Stallone. Quando se trata da aparência masculina perfeita, cada um tem o seu gosto. Seja Tyler Durden, Arnold Schwarzenegger ou, no caso desse brasileiro, o seu herói dos anos 80 favorito. Só que foi uma tentativa de Rambo que não deu muito certo. Apesar da maior parte do corpo desse cara parecer normal e saudável, os seus bíceps estão terrivelmente inflamados e infectados. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, já que tem pouquíssimas informações disponíveis sobre ele. Mas ele quase certamente estava usando algo chamado Synthol, e muito Synthol. Mas algumas pessoas, como o nosso amigo aqui, têm todo o equipamento e nenhuma ideia. Ele usou como uma espécie de código de trapaça para parecer super bombado sem levantar nenhum peso. E não é de surpreender que injetar seus braços com uma carga de coquetel viscoso realmente não é algo bom para você. Não são só essas deformidades musculares óbvias que não parecem assim muito bonitas, mas também há um aumento no risco de danos nos nervos, infecções e coisas bem piores. Caramba! Bom, eu espero que os seus braços grandes o deixem feliz, já que o seu objetivo de ficar parecido com o seu ídolo... deixa pra lá. Quem disse que não consigo? Se a gente já conhece os perigos do Synthol, então por que se preocupar? Bom, porque ele tem potencialmente menos efeitos colaterais do que a alternativa, os esteroides anabolizantes. Esses são medicamentos frequentemente usados de forma inadequada por fisiculturistas para aumentar o seu crescimento muscular. Ao contrário do Synthol, eles realmente estimulam o crescimento real, mas seus efeitos colaterais podem ser graves. Algo que Candice Armstrong, de Londres, sabe muito bem. Candice sofria de terrível dismorfia corporal, uma condição mental em que você se fixa em imperfeições corporais percebidas que, de maneira mais realista, ninguém notaria. Então ela começou a se exercitar para melhorar sua autoimagem. Só que depois de 2 anos de treinos diários de 3 horas, ela ainda não estava feliz. Ela queria um progresso melhor e mais rápido. Um de seus colegas de academia recomendou a trembolona. Trembolona é um esteroide anabolizante que funciona imitando hormônios naturais, como a testosterona e o hormônio do crescimento humano, o GH. Ele estimula o crescimento muscular, aumentando a quantidade de proteína que seu corpo pode absorver e gera grandes quantidades de tecido muscular. Como era de se esperar, quanto mais Candice tomava, mais ela crescia e menos insegura ela se sentia. Então, tudo certo, né? Bom, o corpo dela respondeu a esse aumento nos hormônios de uma maneira realmente chocante. Apenas algumas semanas após começar o seu novo regime, pelos faciais e corporais começaram a crescer nela, e sua voz ficou mais grave. Como a trembolona imita a testosterona, o hormônio sexual masculino, ela pode literalmente tornar as mulheres mais masculinas. No caso de Candice, essas mudanças começaram gradualmente, mas depois de 2 anos usando trembolona, Candice estava quase irreconhecível em relação ao seu eu anterior. Ela até passou a usar roupas masculinas para escapar dos abusos que estava sofrendo na rua. Cara, isso é horrível. Na última informação que eu encontrei, Candice estava procurando ajuda profissional para lidar com seus problemas de imagem. Eu espero sinceramente que ela esteja se sentindo melhor agora. Ela já passou por muita coisa. Popeye russo. O mundo dos influenciadores fitness se tornou super competitivo nos últimos anos, mas o veterano do exército russo, Kirill Tereshin, tomou medidas extremas para se manter na corrida. E eu não acho que você já tenha visto um braço que nem esse. Kirill, também conhecido como Popeye russo, começou a injetar Synthol em seus braços aos 20 anos de idade, depois de 4 anos em busca de sua imagem corporal masculina ideal, que aparentemente era parecer o logotipo do Discord. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência para remover o excesso de líquido e músculos mortos do seu tríceps. Cara, que negócio nojento. Apesar disso, ainda há uma grande quantidade de geleia de petróleo no seu bíceps que ele se recusou a remover. Na verdade, ele foi ainda mais longe com a sua onda de modificações corporais. Kirill brevemente voltou sua atenção para as pernas, colocando implantes de silicone nas panturrilhas. Eu tinha um desses no meu estojo da escola. E não para por aí. A coisa fica mais extrema. Como fã vitalício de extraterrestres, o plano atual
ritual de Kirill é se transformar em um deles. Portanto, ele moldou a sua mandíbula, testa, bochechas e lábios para parecerem o mais alienígenas possível. Bom, todo mundo concorda que ele meio que conseguiu isso. Por falar nisso, se você não quiser ficar por fora que nem um alien, você pode clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo, a menos que você não queira um fluxo constante de conteúdo incrível. Tudo bem, de volta pro vídeo. Abominável abdominal. Acho que a gente concorda que a década de 2000 foi um período estranho e perturbador, né? Desde aquele aplicativo de cerveja até essas pontas de cabelo tingidas e um monte de alimentos temáticos do Shrek. Foi realmente um desastre. Mas uma das coisas mais perturbadoras foi a cultura invasiva e de bullying dos paparazzi. Portanto, quando um dos seus pioneiros, Darren Lyons, foi pego do outro lado da câmera, as pessoas não demoraram a dar ele um pouco do seu próprio veneno. Quando apareceu no reality show britânico Celebrity Big Brother, em 2011, uma parte do corpo de Darren parecia estar desproporcionalmente tonificada em comparação com o resto, e ele certamente não estava escondendo esses abdominais arquitetônicos, mas se eu tivesse desembolsado quase 15 mil dólares por eles, eu também estaria exibindo os resultados. Darren certamente não estava fazendo abdominais e flexões toda manhã. Ele viajou para a Polônia para uma operação de escultura muscular, que removeu a maior parte da gordura entre as camadas de músculo. O problema era que ao focar apenas no seu abdômen, ele tinha o corpo perfeitamente normal de um homem de 46 anos, mas os abdominais de um atleta profissional de 23. Tudo bem, o bullying tá errado, mas esse cara enriqueceu assediando e vendendo fotos invasivas de várias celebridades. Então o que eu tô dizendo aqui é que o karma tem um jeito irônico de retornar, né? Trapézio de Photoshop. A não ser que você tenha vivido numa caverna, provavelmente já ouviu falar do youtuber que virou boxeador profissional, Jake Paul. A sua recente série de lutas contra lutadores de MMA aposentados, com idade para serem seus pais, não tem sido isenta da sua parcela de controvérsias. Mas há uma foto da sua primeira luta amadora contra o também youtuber Dead, que realmente chamou a atenção dos fãs. O autodenominado garoto problema parecia dessa vez ter um problema. Não tá muito claro onde é que acaba o ombro dele e começa o plano de fundo. Eu também ia ficar bem irritado se o meu trapézio direito tivesse desaparecendo. Mas então, o que tá rolando aí? Na verdade, é só uma edição suspeita. Provavelmente, algum estagiário ansioso na equipe dele tentou aumentar um pouco a sua massa muscular no Photoshop para parecer mais intimidador. E em comparação com essa foto mais recente, ou eles não conseguiram o trabalho ou aprimoraram as suas habilidades de edição. Quer você ame ou odeie o Jake, eu tenho que dar o crédito a ele. Depois de todos esses anos, ele ainda tem o mesmo brilho maluco nos olhos. Na maromba e na doença. Você já ouviu o ditado casais que treinam juntos permanecem juntos? Bom, isso não poderia ser mais verdadeiro para George e Susan Kopresh. Esses pombinhos são fisiculturistas canadenses que competem no esporte há impressionantes 30 anos. Uau! Eu vou na academia uma vez e tenho que tirar a semana inteira de folga. E eu só fico usando a máquina de cafezinho. Mas nem sempre foi só alegria para esse poderoso casal. Em 2014, eles receberam muitas críticas na internet quando mostraram implantes de silicone pouco convincentes em um palco de competição. George esclareceu toda a polêmica mais tarde, afirmando que eles procuraram um profissional que afirmou ter realizado o procedimento de implante em centenas de fisiculturistas antes. Não surpreendentemente, ele também afirmou que estava muito insatisfeito com os resultados, assim como a sua esposa. Mesmo assim, eles decidiram participar da competição porque a filha dele estava competindo, e seria a primeira vez que os três competiriam como família. Mas isso aqui é a internet, e as pessoas adoram focar nas falhas de alguém sem conhecer a história completa. Como resultado, essas fotos foram divulgadas em todas as páginas de memes de fitness, algo que vale a pena conferir. Os veteranos de 30 anos do esporte acabaram recebendo muitas críticas por isso. Caramba, eu aposto que esses guerreiros de teclado nunca diriam nada para essa família de fisiculturistas pessoalmente. Seria como pedir para tomar uma lição. Tanquinho em 2 dias. Eu não tenho tatuagens. Eu sempre fui muito indeciso, mas um cliente astuto em Manchester, na Inglaterra, não foi nada indeciso quando optou por uma que lhe garante um corpo pronto pra praia o ano todo. Esse vídeo postado no TikTok do tatuador Dean Gunther mostra seu cliente lutando com a motivação na academia. Então ele tentou conseguir o corpo dos seus sonhos de uma maneira diferente. Depois de 2 longos e dolorosos dias sob a agulha, você tá pronto pra ver a incrível transformação corporal desse cara?
Quem é o saradão aí? Em termos de detalhes, a tatuagem até que tá bastante boa, mas talvez eu esteja só comparando com essas tentativas de outras pessoas. Na verdade, definitivamente eu tô, porque nem parece que as cores combinam com a pele dele. Tudo bem, eu sei que tatuagens novas levam um tempo pra se ajustar, então talvez, apenas talvez, ela acabe ficando boa. E Dean não cobrou um centavo por isso. Na verdade, até me deu uma ideia de como fazer para que mais pessoas cliquem nos meus vídeos. Tadam! Melhor não. Sorte que eu decidi desenhar isso antes de fazer a tatuagem. Agora, como é que tira a mancha de marcador da barriga? Máquina de esteroides. Quer você goste de fisiculturismo ou não, não tem como negar que muitos fisiculturistas se esforçam ao máximo para alcançar os seus objetivos. Mas alguns, como o belga Edward Gur, se esforçam demais. Edward viveu uma vida versátil, começando como atleta antes de se dedicar ao fisiculturismo, modelagem e até mesmo trabalhar como dublê de Hollywood, que é o trabalho mais legal de todos os tempos, né? Mas por impressionantes 15 anos, ele estava usando esteroides para ganhar massa muscular. O problema é que além de transformá-lo em uma máquina de músculos, os esteroides também podem aumentar sua pressão arterial. Então, se você abusar deles, pode sobrecarregar muito o coração. Em junho de 1997, enquanto estava fazendo o jantar, Edward teve um ataque cardíaco, a ponto de seu coração literalmente parar de bater. Qualquer pessoa sensata diria que aqui é o fim da linha, mas não para esse herói de Hollywood. Surpreendentemente, ele sobreviveu. Depois de inúmeras cirurgias e procedimentos para reparar os danos, Edward continuou seguindo em frente. Que história incrível! Apesar da sua recuperação heróica, Edward infelizmente faleceu em 2015 devido a outras complicações. Uma pena, mas isso não diminui sua resiliência, tanto em seu esporte quanto em sua recuperação. Nossas condolências a Edward. Fracassos de Photoshop. Se você puder retroceder alguns minutos atrás, vai lembrar do constrangimento do Photoshop de Jake Paul, mas eu tenho certeza que você sabe que não são só celebridades que editam suas fotos na internet, e algumas tentativas das pessoas são muito piores do que outras. Peguemos esse garoto como exemplo. O moleque tá rasgado. Sim, ele rasgou esses braços de uma revista e colou por cima dele. Cara, espero que a mãe dele tenha chegado bem na hora que isso estava acontecendo. Depois a gente tem esse cara descolado. Se você tá se perguntando o que é de errado com aquele corpo estranho, dá uma olhada mais de perto no canto inferior esquerdo. Sim, ele comprou uma camiseta com a estampa de um corpo musculoso, tirou uma foto e depois editou as partes brancas para removê-las. Incrível! Mas em primeiro lugar, eu tô dando uma medalha para esse cara pela audácia pura. Aquele braço é 2 vezes o tamanho da cabeça dele. Então, mesmo que alguém acreditasse que essa foto não foi editada, iam surgir algumas perguntas sérias sobre o que ele fez com aquele braço esquerdo. Bom, brincadeiras à parte, é triste que alguém sinta a necessidade de fazer isso. Mas sério, coisa mais preocupante é que muitas vezes é muito mais sutil. O ponto é, não acredite em tudo que você vê no Instagram. Bumbum de cimento. Os corpos das mulheres vêm em todas as formas e tamanhos diferentes. Algumas têm mais volume na parte de cima, outras têm mais na parte de baixo. Bem, as pacientes de O'Neil Morris definitivamente tinham muito volume na parte de baixo. Tipo, muito mesmo. O'Neil administrava uma clínica estética clandestina em Fort Lauderdale, na Flórida. E embora ela dissesse às suas pacientes que os seus produtos eram top de linha, na verdade ela estava injetando uma mistura de cimento em suas nádegas. Não, peraí, ela estava injetando o quê? Sim, você ouviu direito. A mistura de O'Neil continha cimento, silicone e Fixa-Flat, que é um produto usado para consertar pneus furados, e não para selar uma quantidade de cimento suficiente para construir uma parede inteira dentro das nádegas de alguém. E eu acho que eu assisti séries de drama médico o suficiente para saber que essa lista de compras em lojas de construção não parece ser uma prática padrão. E não era. Ela não tinha licença, toda a operação era ilegal e no total, mais de 30 pessoas se apresentaram afirmando terem pago por procedimentos estéticos duvidosos. Infelizmente, muitas dessas mulheres estavam em situações desesperadas, não podendo pagar por cirurgiões estéticos renomados e confiando no serviço mais barato de O'Neil. Todas elas sofreram deformidades, doenças e até hospitalização devido aos tratamentos falsos. Por isso, em 2017, essa médica de bumbum tóxico foi condenada a 10 anos de prisão. E eu diria que ainda foi pouco. Mas me conta aí nos comentários o que você acha dessa história louca. Fake Natty!
Agora temos um cara que compartilha mais do que só o nome com O'Neal Morris. Pelo que eu sei, Kenny O'Neal não colocou nada estranho dentro ou ao redor das suas nádegas. Não, ele prefere focar na parte de cima. Caramba, eu já ouvi falar em ombros de bola de boliche, mas esse cara aí tem pinos de boliche dentro do ombro. Kenny nunca foi muito claro sobre o que estava acontecendo com seus músculos nessas fotos do campeonato de fisiculturismo de Vancouver de 2016. Pra mim, poderia ser uma versão menos grave do que o nosso amigo Rambo brasileiro estava fazendo antes, mas Kenny insistiu que ele nunca tinha visto Synthol antes e que também não tinha implantes. Mas os seus fãs rapidamente compartilharam fotos de alguns meses antes da competição, em que seus ombros pareciam anormalmente inchados. Então, qual foi a explicação que ele deu? Bom, ele culpou a iluminação. Kenny, meu amigo, a gente sabe que a menos que as luzes estivessem dentro do seu ombro, tá óbvio pra todo mundo que isso aí não é verdade. Mais tarde, Kenny admitiu que teve infecções nos dois músculos deltoides devido ao uso excessivo de testosterona à base de água nos ombros. Aparentemente, seu médico drenou o excesso de fluido e lhe deu antibióticos, mas isso não resolveu o problema antes da competição. Eu não tenho certeza no que acreditar, só o próprio Kenny sabe a verdade. Eu só espero que ele tenha consertado essas bolhas bizarras antes delas estourarem. A decadência de Ronnie. Como já vimos, o Synthol não é algo para se brincar, e embora algumas pessoas que experimentam não sofram muito dano, outras não têm tanta sorte. Ronnie Rono era um fisiculturista queniano que infelizmente perdeu a vida como resultado direto do uso de Synthol. E cara, isso é trágico. No início de 2017, ele notou um pequeno inchaço em seu braço direito, que em abril se espalhou para sua mão esquerda. Após uma ressonância magnética no hospital local, a gravidade dos problemas de Ronnie foi revelada. O Synthol havia reagido mal com seus músculos, deformando-os e fazendo com que alguns deles perdessem toda a função. Seus músculos peitorais haviam aumentado tão grotescamente que não havia volta. Não demorou muito para que ele ficasse acamado e incapaz de sustentar o seu próprio peso sem se fatigar. E para piorar as coisas, como ele já não podia mais trabalhar e cuidar da família, sua esposa o deixou junto com seu filho de 5 anos. Caramba, coitado desse cara. Em 2020, Ronnie faleceu aos 30 anos de idade. E sabe o pior? Ele nunca admitiu que usou Synthol. Em vez disso, ele afirmou que bebia demais durante os seus dias de fisiculturismo e que alguém deve ter injetado nele sem que ele soubesse. Se isso é verdade ou só uma história que o Ronnie contou a si mesmo para se sentir melhor, acho que a gente nunca vai saber. Me conta o que você acha aí nos comentários. O Hulk iraniano. Você já se perguntou como conseguir aquele físico de super-herói musculoso sem ter que comer frango e arroz 14 vezes ao dia? Bom, pegue algumas dicas de Sajad Gharib. Talvez você já conheça esse gigante. A gente já falou dele aqui nesse canal. Ele é conhecido como o Hulk iraniano e acumulou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram maravilhados com o seu tamanho impossível. Dizem que ele pesa 180 quilos. E olhando as fotos, parece que ele também é super alto. O cara parece um gigante entre os homens. Então, quando uma luta foi marcada entre ele e o gigante britânico de 1,98, Martin Ford, os fãs estavam bem animados para ver qual desses pesos pesados sairia por cima. Mas as coisas não correram exatamente como esperado. Descobriu-se que Gharib estava ajustando suas proporções no Photoshop para parecer muito maior do que realmente era. Ele tinha na verdade 1,88 de altura e pesava cerca de 136 quilos. Não me entenda mal, ele é um cara muito grande. Mas os fãs queriam ver aquele cara que podia esmagar um adversário, e tudo que ele conseguiu foi esmagar a própria reputação. À medida que a luta se aproximava, ficou bem óbvio que a maior luta de Gharib não era no ringue, mas consigo mesmo. Depois de uma coletiva de imprensa para criar um hype, ele foi visto chorando inconsolavelmente. Sem vontade de bater em um cara que já estava se batendo, Ford desistiu devido a preocupações com a saúde de Gharib, e Gharib apagou todas as imagens editadas que tinha postado no Instagram, uma maneira bem dura de ser desmascarado. Hoje em dia, ele mantém as postagens ao mínimo e parece estar focando apenas em treinar. Espero que ele se recupere e que a gente possa ver ele em ação em breve. Destino trágico. Bom, agora se você não tem lenços aí perto, é melhor pegar. Eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas só de ler sobre o fisiculturista brasileiro Valdir Segato. Você talvez já tenha visto ele antes. Ele ficou conhecido na internet pelo seu físico altamente artificial devido ao Synthol. Mas no caso do Valdir, uma imagem nem sempre conta 1000 palavras. Ele cresceu nos arredores de São Paulo, nas décadas de 70 e 80, e teve uma adolescência difícil, caindo em maus hábitos e em um estilo de vida não saudável, que o deixou preocupado
preocupantemente magro. Em uma tentativa de dar a volta por cima, Valdir se juntou a uma academia, esperando que a estrutura e o exercício o tirassem dessa situação. E funcionou por um tempo. Mas então em 2013, alguém na sua academia o apresentou Synthol, e Valdir imediatamente ficou viciado na forma como isso o fazia parecer. Ele começou a injetar Synthol em seu peito, ombros e braços, a ponto dos seus bíceps incharem para incríveis 58 centímetros. Isso é quase tão grande quanto uma bola de futebol. Em 2016, os seus médicos o alertaram que o risco de danos nos nervos ou algo pior era alarmantemente alto. Mas nada disso importava pro Valdir. Ele gostava demais da atenção que isso lhe trazia. Ele até mudou seu nome no Instagram para Valdir Synthol, mas os médicos estavam certos. Infelizmente, em agosto de 2022, os vícios de Valdir o superaram. Tudo isso com apenas 55 anos. E o que é ainda pior é que, embora ele tenha acumulado mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, isso de forma alguma refletia como ele vivia. Na realidade, ele estava quase completamente sozinho. Lamentável. Bom, eu disse que era uma história pesada. Só espero que Valdir esteja em paz. Desastre evitado. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de padrões de beleza inatingíveis que podem ter um impacto enormemente negativo em como a gente se vê. Para Mia Máfia, de 23 anos, de Leeds, na Inglaterra, tudo isso se confirmou. Ela estava absolutamente encantada com a figura da Kim Kardashian. Você sabe, né? Cintura fina, bumbum grande, mas com o tamanho dela, isso parecia totalmente impossível de alcançar. Até que ela descobriu uma clínica na Bélgica que poderia fazer cirurgia de aumento de bumbum. Isso seria feito com implantes de silicone. Então, depois de economizar cerca de 8 mil dólares, ela viajou para conseguir o corpo dos seus sonhos. Mas as coisas não saíram exatamente como ela queria. O médico disse que ela não poderia ter implantes maiores do que 5 centímetros, muito menores do que ela tinha planejado. Mas por mais que ela implorasse, a clínica se recusou. Então, Mia aceitou a proposta do médico e fez o procedimento. Beleza, final feliz, fim da história, certo? Errado. Depois do trabalho feito, Mia não conseguiu se sentar ou colocar peso na área operada enquanto ela cicatrizava. Então ela enfrentou uma jornada exaustiva para casa e em alguns momentos teve que deitar de bruços nas plataformas de trem só para descansar. Então, 10 dias depois de voltar para Leeds, ela acordou com um choque terrível. O seu colchão estava encharcado. Um dos seus novos implantes havia estourado e vazado por toda a cama. Cara, que horror! Ela imediatamente correu para o hospital, mas implorou aos cirurgiões que não retirassem os implantes apesar do alto risco de infecção. Eu sei que pode parecer uma loucura, mas no lugar dela eu provavelmente também ia lutar. Pensa só, você tem uma insegurança enorme e paga muito dinheiro para corrigir, e aí alguém ameaça tirar isso de você. Como é que você ia se sentir? Felizmente para Mia, ela consertou seu bumbum inflamado, colocou novos implantes e agora tá mais feliz. Ufa, então pelo menos para essa história aqui a gente tem um final feliz. Desastre evitado. Depois de tudo isso eu vou pedir uma pizza. Acho que é isso que faz esse meu físico parecer uma bolinha de queijo. Então, qual dessas histórias mais te chocou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.